Depois que os filhos abandonaram Helena e Antônio numa cabana velha, ela pisou numa tábua solta. O que encontraram embaixo daquele chão fez os próprios filhos chorarem de arrependimento. E mudou tudo para sempre. Mas antes de eu te contar o que estava escondido ali, você precisa entender como dois pais que deram a vida inteira pelos filhos acabaram jogados numa ruína no meio do nada. Helena segurou firme no braço de Antônio quando o carro parou na frente daquela construção que mais parecia ruína do que casa. 72 anos de vida, 48 de casamento. E ali estavam os dois, com 3 malas velhas e o coração partido, olhando para uma cabana de barro rachado que seria o novo lar deles. O motorista desceu as bagagens sem dizer uma palavra. Recebeu o dinheiro que Helena contou moeda por moeda e foi embora, levantando poeira na estrada de terra. É aqui mesmo que eles mandaram a gente, Antônio. Helena sussurrou, a voz tremendo de uma mistura de raiva e tristeza que ela tentava esconder do marido. Antônio ajeitou o chapéu na cabeça e pegou 2 malas, deixando a mais leve para a esposa. Não disse nada, porque não havia palavras para descrever o que estava sentindo. 3 filhos criados com tanto amor, tanto sacrifício, e no final das contas, nenhum deles quis receber os pais em casa. A cabana ficava no meio de um terreno abandonado, cercada de mato alto e uma cerca de arame farpado que mais separava do que protegia alguma coisa. As paredes de adobe estavam cheias de rachaduras, rachaduras que pareciam cicatrizes. O telhado de sapê tinha buracos que deixavam ver o céu cinzento da tarde. E a porta de madeira pendia numa dobradiça só, balançando com o vento como se estivesse dizendo adeus para quem chegava. Pelo menos tem teto, Antônio murmurou, mais para si mesmo do que para Helena. Ela assentiu, mas por dentro estava gritando. Como chegaram naquele ponto, como os meninos que ela carregou no colo, que alimentou quando passavam fome, que vestiu com roupas costuradas à mão, puderam fazer aquilo com eles. E talvez você esteja pensando, o que aconteceu porque filhos fariam isso com os próprios pais 2 semanas antes? O oficial de justiça havia batido na porta da casa onde moravam há mais de 20 anos. A casa que Antônio construiu tijolo por tijolo. Onde criaram os 3 filhos, onde receberam netos nos braços, onde pensavam que iam envelhecer em paz. Senhora Helena. Senhor Antônio, tenho uma ordem de despejo aqui. O documento era claro. A casa estava sendo tomada para pagamento de dívidas. Dívidas que eles nem sabiam que existiam. Ricardo, o filho mais velho, havia usado a casa como garantia num empréstimo grande, sem contar para os pais. E quando o negócio deu errado, a casa foi direto para o leilão. Pai, mãe, eu não sabia que ia dar nisso. Ele disse quando ligaram desesperados. Mas vocês sabem como é, né? Minha casa é pequena. As crianças fazem muito barulho. A Carla não vai conseguir cuidar de vocês. Marcelo, o do meio, foi mais direto. Olha, pai, vou ser sincero, a gente já tem os nossos problemas aqui. Não dá para receber vocês, não. Vocês entendem, né? E Patrícia, a caçula, a menina que Helena mimou demais, nem atendeu as ligações. Mandou um recado pelo marido. Fala para eles que a gente tá viajando. E que quando voltar a gente conversa. Você consegue imaginar isso? 3 filhos. E nenhum quis abrir a porta da própria casa para os pais. Foi Ricardo quem resolveu a situação. Pai, lembra da propriedade do vô? Aquela cabana lá no interior, ela ainda tá em nome da família. Vocês podem ficar lá por um tempo, até as coisas se resolverem. Antônio lembrou vagamente de uma propriedade que o pai dele mencionava, mas nunca tinha visto. É melhor que ficar na rua, né, pai? Agora, empurrando a porta rangente da cabana. Helena entendeu o que significava melhor que ficar na rua. O cheiro de mofo bateu no rosto como uma bofetada. Dentro, o que restava de móveis estava coberto por uma camada de poeira que parecia ter anos. Uma mesa manca no canto, 2 cadeiras quebradas, um fogão a lenha enferrujado e uma cama de solteiro com colchão furado que os ratos haviam transformado em casa.
Meu Deus do céu! Helena suspirou, colocando a mala no chão e olhando ao redor. A luz que entrava pelas frestas do telhado mostrava teias de aranha em cada canto, lixo espalhado pelo chão e manchas de umidade nas paredes que formavam desenhos sinistros. Antônio, como a gente vai viver aqui? Antônio não respondeu. Estava caminhando devagar pelo único cômodo da cabana, pisando com cuidado nas tábuas do assoalho que gemiam sob o peso dele. Algumas estavam soltas, outras estavam podres, e no meio da sala havia uma mancha escura que podia ser qualquer coisa. Ele se abaixou, passou a mão numa das tábuas e sentiu que estava completamente mole de tanta umidade. Vou tentar consertar o que der, ele disse, tirando o casaco e arregaçando as mangas da camisa, pelo menos para não entrar chuva de noite. Helena olhou para o marido e sentiu o coração apertar. Antônio sempre foi um homem forte, trabalhador, que resolvia tudo com as próprias mãos. Mas agora estava velho, cansado. E aquela situação toda estava pesando nos ombros dele como uma pedra. Ela abriu a primeira mala e começou a tirar as roupas, tentando encontrar um lugar limpo para guardar alguma coisa. As paredes tinham pregos velhos e enferrujados onde dava para pendurar algumas peças. Não tinha guarda-roupa, não tinha cômoda, não tinha nada. Tudo que eles tinham construído em quase 50 anos de casamento cabia em 3 malas velhas, quando estava dobrando a roupa de cama. Helena encontrou no fundo da mala uma foto dos 3 filhos pequenos. Ricardo não devia ter mais que 5 anos, Marcelo uns 3, e Patrícia era ainda bebê. Estavam todos sorrindo, abraçados com os pais na frente da casa velha, onde moraram antes de conseguir comprar a casa própria. Naquela época, eles não tinham nada, mas eram felizes. As crianças não ligavam se comiam feijão todos os dias, se as roupas eram remendadas, se o sapato estava furado. Eles eram uma família de verdade. Onde foi que a gente errou, Antônio? Ela perguntou, segurando a foto com as mãos tremendo. A gente deu tudo para eles. Tudo. Abriu mão de tudo para dar estudo, para dar o que eles queriam. E agora Antônio parou de mexer numa tábua solta e olhou para a esposa. Viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Viu as mãos enrugadas segurando aquela foto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse mesmo. Talvez fosse a única coisa que sobrara da família que eles pensavam que tinham. A gente não errou, Helena, ele disse, se levantando devagar e indo até ela. A gente amou. E amor nunca é erro. Ele abraçou a esposa, sentiu o corpo dela tremendo de soluços que ela tentava segurar. Eles que erraram. E um dia vão se arrepender. Se você tem filhos, ou se você tem pais idosos, presta atenção no que vem a seguir, porque essa história vai te ensinar algo muito importante sobre o que realmente significa família. Helena encostou a cabeça no peito do marido, ouvindo o coração dele batendo num ritmo cansado, mas constante. E se a gente não conseguir viver aqui, Antônio? E se a gente ficar doente? Quem é que vai cuidar da gente? A gente vai conseguir, ele disse, passando a mão nos cabelos grisalhos dela. Sempre conseguiu tudo junto, não vai ser agora que a gente vai desistir. Mas por dentro, ele também estava com medo. Medo de não conseguir consertar aquela cabana. Medo de Helena ficar triste demais. Medo de morrer naquele lugar esquecido por Deus, sem ver os filhos de novo. Quando o sol começou a se pôr, eles fizeram a primeira refeição na cabana nova. Pão que Helena tinha trazido na bolsa. A água que Antônio conseguiu tirar de um poço meio quebrado que tinha no fundo do terreno. Comeram em silêncio, sentados nas 2 cadeiras mancas, ouvindo os ruídos da noite chegando. Grilos, vento nas árvores. E de vez em quando, um barulho esquisito que vinha de debaixo do chão. Você tá ouvindo isso? Helena perguntou, parando de mastigar e prestando atenção. Que isso? Esse barulho? Como se tivesse alguma coisa se mexendo embaixo da casa. Antônio prestou atenção. Realmente havia algo. Um ruído baixo. Como se algo estivesse se movimentando por baixo das tábuas do piso.
Deve ser rato. Ele disse. Mas não tinha certeza. Helena se levantou e caminhou até o meio da sala, onde o barulho parecia mais forte. Pisou numa tábua e sentiu ela afundar mais do que deveria. Antônio, vem cá. Essa tábua tá estranha. Ele se aproximou e pisou no mesmo lugar. A madeira rangeu e cedeu uns centímetros, como se tivesse um espaço vazio embaixo. Realmente tem alguma coisa aqui, murmurou, se ajoelhando e passando a mão na tábua. Parece que tem um buraco embaixo. Helena sentiu um frio na barriga. Buraco? Que tipo de buraco? Antônio pegou uma das poucas ferramentas que tinha trazido na mala e começou a mexer na tábua solta. Não foi difícil levantar ela, porque estava podre e mal presa. E quando conseguiu tirar a primeira tábua, uma corrente de ar frio subiu do buraco, trazendo um cheiro diferente. Não era mofo, não era rato, era um cheiro antigo, como se alguma coisa estivesse guardada ali há muito tempo. Meu Deus! Helena sussurrou, se ajoelhando ao lado do marido e olhando para o buraco negro que se abriu no chão. Tem alguma coisa aí embaixo. Antônio pegou uma lanterna que havia trazido e apontou para baixo. A luz revelou algo que fez os dois ficarem sem fala. Não era um buraco comum. Parecia uma espécie de compartimento escavado na terra, revestido com pedras, como se alguém tivesse construído aquilo de propósito. E lá no fundo, coberta de terra, mas ainda visível, havia uma caixa de madeira. Antônio, Helena disse. A voz saindo num sussurro assombrado. O que é isso? Ele desceu a lanterna mais, tentando ver melhor. A caixa parecia antiga, muito antiga. E estava envolvida num pano que um dia deve ter sido branco. Mas agora estava amarelado pelo tempo. Ao lado dela havia outros objetos que não dava para identificar direito no escuro. Parece que alguém escondeu alguma coisa aqui. Antônio murmurou, o coração acelerando de uma forma que não sentia há anos. Faz muito tempo. Helena olhou para o marido, depois para o buraco, depois de volta para o marido. Você acha que pode ser do seu avô? Antônio ficou calado por alguns segundos, processando a pergunta. Seu avô havia sido dono daquela propriedade há muitas décadas. Um homem misterioso que morreu quando Antônio ainda era jovem, mas que deixara várias histórias estranhas na família. Histórias sobre coisas que ele guardava, sobre segredos que levou para o túmulo. Pode ser, ele disse devagar. Pode muito bem ser. E naquele momento, olhando para aquele compartimento secreto que acabavam de descobrir, Helena e Antônio sentiram algo que não sentiam há semanas. Uma pontinha de esperança. Talvez, só talvez, aquela cabana abandonada onde os filhos os haviam despejado guardasse mais segredos do que imaginavam. Talvez a vida ainda tivesse uma surpresa guardada para eles. O vento balançou a porta rangente e lá fora a noite chegou de vez, trazendo com ela a promessa de que o dia seguinte seria diferente de tudo que eles haviam vivido até ali. Helena não conseguiu dormir nenhum minuto naquela primeira noite. Ficou ali deitada no colchão velho que haviam conseguido limpar um pouco, ouvindo Antônio respirar pesado ao lado, mas com a mente fervilhando. Aquela caixa embaixo do piso não saía da cabeça dela. O que seria? Porque alguém esconderia alguma coisa ali e porque os filhos haviam mandado eles justamente para aquela cabana. Quando o primeiro raio de sol entrou pelas frestas do telhado, ela já estava de pé, mexendo no fogão a lenha para esquentar a água do café. Antônio acordou com o barulho e a primeira coisa que fez foi olhar para o buraco que haviam descoberto na noite anterior. As tábuas estavam encostadas do lado, cobrindo parcialmente o compartimento, mas ainda dava para ver que aquilo era real, não tinha sido sonho. Bom dia, meu amor, Helena disse, servindo o café numa caneca desemparelhada que encontrou num armário quebrado. Dormiu bem. Como é que eu ia dormir bem sabendo que tem um tesouro enterrado embaixo da casa? Ele respondeu com um sorriso que ela não via há semanas.
Era a primeira vez que Antônio sorria desde que haviam perdido a casa. Tesouro Helena riu, mas era um riso nervoso. Antônio, pode ser qualquer coisa, pode ser só lixo velho. Pode ser. Ele interrompeu, se levantando e caminhando até o buraco. Mas pode não ser também. E se for alguma coisa importante, alguma coisa que o meu avô deixou escondida? Helena serviu o próprio café e se aproximou do marido. À luz do dia, o compartimento parecia ainda mais intrigante. Dava para ver que havia sido construído com cuidado. As pedras encaixadas perfeitamente nas paredes. O fundo nivelado como se fosse um pequeno porão. E a caixa lá embaixo parecia estar chamando eles para descobrir seus segredos. Você lembra de alguma coisa que seu pai falava sobre o avô? Helena perguntou, se ajoelhando na beira do buraco. Antônio coçou a barba grisalha, tentando puxar pela memória. Lembro que meu pai sempre dizia que o vô era um homem muito reservado, que tinha vindo de longe com dinheiro que ninguém sabia de onde era. Comprou essa terra aqui, construiu a cabana, mas quase não conversava com os vizinhos. E ele vivia sozinho não. Ele era casado, mas a mulher dele morreu cedo. Depois disso ele ficou meio estranho. Meu pai dizia que o vô ficava horas escrevendo numa mesa velha, como se estivesse fazendo planos ou guardando segredos. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Que tipo de segredos? Não sei. Meu pai morreu quando eu era novo. Nunca contou direito. Só falava que o vô era diferente dos outros homens da região, que tinha conhecimentos que não compartilhava com ninguém. Antônio desceu a lanterna de novo no compartimento, iluminando melhor os objetos que estavam lá embaixo. Além da caixa de madeira, havia o que parecia ser um envelope amarelado. Alguns objetos metálicos que não dava para identificar, e algo que brilhava como vidro ou cristal. Helena. Ele disse, a voz saindo mais grossa de emoção. Eu acho que a gente precisa descer aí e ver o que tem. Descer. Ela olhou para o buraco com receio. Antônio. E se for perigoso? E se tiver cobra? E se for a resposta para todos os nossos problemas? Ele aí a interrompeu, olhando nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração de Helena acelerar. Helena, pensa bem. Os meninos mandaram a gente justamente para cá. Justamente para a propriedade do meu avô. Pode ser coincidência. Helena ficou calada, processando o que o marido havia dito. Era verdade que parecia estranho demais para ser coincidência. Ricardo conhecia várias propriedades da família, lugares onde eles poderiam ter ficado. Por que escolheu justamente aquela cabana abandonada no meio do nada? Você acha que eles sabem de alguma coisa? Ela perguntou baixinho, como se os filhos pudessem estar ouvindo. Antônio não respondeu imediatamente. Estava lembrando de conversas antigas, de comentários que Ricardo fazia sobre heranças de família e coisas que o avô deixou. Comentários que na época pareciam brincadeira, mas que agora ganhavam um significado diferente. Acho que a gente vai descobrir, ele disse finalmente. Mas primeiro precisa ver o que tem nessa caixa. Levou 2 horas para Antônio conseguir descer no compartimento com segurança. Eles amarraram uma corda numa trave do telhado, testaram se aguentava o peso, e devagar ele foi descendo. O espaço era mais amplo do que parecia de cima. Tinha uns 2 metros de profundidade e dava para uma pessoa ficar em pé tranquilamente. Meu Deus do céu! Ele murmurou lá embaixo, passando a lanterna pelos objetos espalhados. Helena, isso aqui é muito mais do que a gente pensava. O que você está vendo? A caixa não está sozinha. Tem várias coisas aqui. Papéis, objetos. Parece que o vô usava isso aqui como uma espécie de cofre secreto. Antônio pegou primeiro o envelope amarelado, que parecia mais frágil, com cuidado. Subiu de volta para a superfície e se sentou ao lado de Helena para abrir. O papel estava ressecado pelo tempo, mas ainda dava para ler. Era uma carta escrita à mão, com uma letra caprichada e antiga, para meus descendentes que encontrarem este esconderijo. Helena leu em voz alta, a voz tremendo de emoção. Se vocês estão lendo isto,
É porque chegou a hora de vocês saberem a verdade sobre nossa família. Antônio sentiu o sangue gelar. Continua, ele sussurrou. Meu nome é Francisco Silva. E eu não sou o homem simples que todos pensam. Vim para esta região fugindo de pessoas que queriam tomar o que era meu por direito. Trouxe comigo não apenas dinheiro, mas conhecimentos e segredos que agora deixo para vocês. Helena parou de ler e olhou para Antônio. Antônio, seu avô estava fugindo de alguém. Pelo jeito, sim. Continua lendo. Neste compartimento guardei parte do que trouxe comigo. Documentos que provam quem eu realmente sou. Joias que pertenceram à minha família por gerações e mapas que mostram onde estão escondidas outras coisas importantes. Mas cuidado. Há pessoas más nesta família. Pessoas que farão qualquer coisa para pôr as mãos nestes segredos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Helena e Antônio se entreolharam, processando o que acabaram de ler. Pessoas más na família. Segredos escondidos, mapas que levavam a outras coisas importantes. Helena. Antônio disse devagar. Eu acho que a gente não foi mandado para cá por acaso. Como assim, Ricardo sempre foi muito esperto. Sempre soube mais sobre a família do que contava. E se ele sabia desta carta? E se ele sabia que tinha coisa escondida aqui? Helena sentiu uma raiva fria subindo pelo peito. Você está dizendo que nosso próprio filho... Tô dizendo que pode não ter sido bondade dele mandar a gente para cá. Pode ter sido interesse. Antônio desceu de novo no compartimento. E dessa vez trouxe a caixa de madeira. Era mais pesada do que parecia. E quando abriram, quase desmaiaram com o que viram. Joias antigas, moedas de ouro, documentos oficiais com selos e carimbos. E um pequeno mapa desenhado à mão, mostrando a localização de outros pontos na propriedade. Meu Deus! Helena sussurrou, pegando uma das moedas com mão trêmula. Antônio? Isso aqui vale uma fortuna. E não é só isso, ele disse, apontando para um dos documentos. Olha aqui, escritura de terras. Várias terras. Em nome de Francisco Silva. Helena pegou o documento e leu com atenção. Eram propriedades em 3 cidades diferentes, todas registradas em nome do avô de Antônio. Terras que, se ainda existem, valeriam milhões nos dias de hoje. Antônio, ela disse, a voz saindo como sussurro. Seu avô era rico, muito rico, e nós nunca soubemos. E se Ricardo sabia, Antônio perguntou, a raiva crescendo dentro dele como fogo. E se ele mandou a gente para cá, sabendo que ia encontrar isso? E se o plano dele era deixar a gente morrer aqui? E depois vir buscar o tesouro? Helena olhou para o marido. Depois para as joias espalhadas na mesa manca. Depois de volta para o marido. De repente, tudo fazia sentido. A pressa de Ricardo para resolver a situação deles, a insistência para virem justamente para aquela cabana. A recusa dos outros filhos em ajudar. Não era abandono, era um plano. Eles sabiam. Ela disse, a certeza crescendo na voz, nossos filhos sabiam. E nos mandaram para cá esperando que a gente encontrasse isso e morresse antes de poder fazer alguma coisa. Se você está assistindo isso e tem pais idosos, pense bem no que está fazendo. Porque um dia, a vida tem uma forma de cobrar tudo de volta. Antônio pegou o mapa desenhado pelo avô e estudou com atenção. Havia 3 pontos marcados na propriedade, além do compartimento que eles já haviam descoberto. 3 lugares onde Francisco Silva havia escondido outras coisas. Helena, ele disse, olhando para a esposa com olhos que brilhavam de uma forma que ela não via há anos. Nossos filhos fizeram a pior escolha da vida deles. Por quê? Porque eles não conhecem a gente. Eles acham que somos 2 velhos inúteis que vão morrer aqui sem lutar. Mas eles esqueceram de uma coisa. O quê? Antônio sorriu. E dessa vez não era um sorriso triste.
Era um sorriso de quem acabou de descobrir que ainda tinha cartas na manga. Eles esqueceram que a gente já sobreviveu a coisa muito pior que isso. E agora, com o que o vô deixou pra gente, vai ser nossa vez de dar uma lição neles. Helena olhou para as joias, para os documentos, para o mapa que prometia ainda mais segredos. E pela primeira vez desde que haviam perdido a casa, ela sorriu também. A vingança estava só começando. Helena acordou no segundo dia com uma energia que não sentia há meses. Pela primeira vez desde que haviam perdido a casa, ela tinha um propósito, uma missão. Antônio já estava acordado, sentado na mesa manca com o mapa do avô espalhado à frente, estudando cada detalhe como se fosse um tesouro em si. "Bom dia, caçador de tesouros", ela disse, servindo o café numa caneca que agora parecia menos miserável e mais charmosa. "Descobriu alguma coisa nova?" "Descobri sim", Antônio respondeu, apontando para 3 pontos marcados no mapa. O vô não era apenas cuidadoso, ele era genial. Olha só como ele organizou tudo. Helena se aproximou e viu que o mapa não era apenas um desenho simples. Francisco havia desenhado com precisão matemática, usando a cabana como ponto central e marcando distâncias exatas para cada esconderijo. No primeiro ponto, que eles já haviam descoberto, estava escrito o início da jornada. No segundo, mais distante, coração da verdade. No terceiro, perto do limite da propriedade. Final do caminho. Parece que o vô queria que quem encontrasse fosse descobrindo as coisas na ordem certa. Antônio murmurou, passando o dedo sobre os desenhos detalhados, como se cada esconderijo contasse um pedaço da história. "Então, vamos ao segundo ponto", Helena disse, pegando uma das moedas de ouro que haviam encontrado no dia anterior e sentindo o peso dela na palma da mão. "Se o primeiro era o início da jornada, preciso saber qual é o coração da verdade." Levaram 1 hora caminhando pelo mato alto até encontrar o local marcado no mapa. Era embaixo de uma árvore gigantesca, provavelmente centenária, cujos galhos formavam uma sombra perfeita no chão. Francisco havia sido inteligente. Aquela árvore seria um marco que duraria gerações. Antônio começou a cavar com uma pá enferrujada que encontrou num galpão abandonado nos fundos da propriedade. Não precisou cavar muito. A uns 60 centímetros de profundidade, a pá bateu em algo sólido. Não era madeira como a caixa anterior, era metal. "Helena", ele disse, limpando o suor da testa e olhando para a esposa com olhos brilhantes. "Acho que encontramos o cofre principal." O que eles desenterraram era um baú de ferro forjado, pequeno mas pesado, com fechaduras antigas mas ainda funcionais. Na tampa havia uma inscrição gravada: "Para aqueles que souberam encontrar o caminho até aqui. FS 1952. Helena repetiu, fazendo as contas. Seu avô escondeu isso há mais de 70 anos. Antônio tentou abrir, mas as fechaduras estavam trancadas. Procuraram por todos os lados até que Helena teve uma ideia. "E se a chave estiver na primeira caixa?" Junto com as outras coisas. Voltaram correndo para a cabana e vasculharam novamente os objetos do primeiro esconderijo. No fundo da caixa de madeira, envolto num pano oleoso, estava um molho de chaves antigas. A terceira chave que testaram abriu o baú com um clique satisfatório. O que havia lá dentro fez os dois ficarem mudos por alguns minutos. Documentos oficiais, mas não eram escrituras de terra. Eram certidões de nascimento, certidões de casamento e até mesmo um passaporte, com o nome Francisco Silva, mas com uma foto que não batia exatamente com as descrições que Antônio lembrava do avô. Antônio Helena disse, pegando um dos documentos e lendo com atenção. "Seu avô não se chamava Francisco Silva?" "Como assim?" "Olha aqui. Esta certidão de nascimento é de um tal de Francisco Mendoza, nascido na Argentina. E tem uma carta aqui." Helena desdobrou uma carta manuscrita amarelada pelo tempo e começou a ler em voz alta. "Meu verdadeiro nome é Francisco Mendoza. Vim do norte da Argentina, fugindo de uma família poderosa que queria eliminar todos os herdeiros de uma fortuna que pertencia ao meu pai por direito." Antônio sentou na cadeira.
tentando processar a informação. Meu avô era argentino e estava fugindo de uma família perigosa. Tem mais. Helena continuou lendo. Meu pai era sócio de uma empresa de mineração que descobriu ouro na região de Mendoza. Quando ele morreu, os outros sócios tentaram tirar a parte da nossa família na base da ameaça. Deram fim ao meu irmão mais velho. Eu consegui fugir com parte do ouro e alguns documentos importantes, mas sei que um dia eles podem me encontrar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena e Antônio se entreolharam, percebendo que haviam descoberto algo muito maior do que imaginavam. Francisco não era apenas um homem reservado. Era um fugitivo protegendo uma herança de sangue. Por isso ele era tão cuidadoso. Antônio murmurou. Por isso escondeu tudo tão bem. Helena continuou procurando no baú e encontrou algo que fez o coração dela parar. Era uma foto antiga, em preto e branco, mostrando Francisco jovem ao lado de uma mulher elegante e 3 crianças pequenas. No verso da foto, escrito à mão: Família Mendoza, Buenos Aires, 1948. Antes da tragédia. Antônio. Ela sussurrou. Seu avô tinha uma família inteira na Argentina. E todos foram eliminados, menos ele. Mas a descoberta mais chocante estava no fundo do baú. Uma pasta com documentos oficiais, carimbos e selos, comprovando que Francisco era dono de participação numa mina de ouro que, segundo os documentos, ainda estava ativa nos anos 1970. Meu Deus do céu! Antônio disse, pegando um dos documentos. Helena, se essa mina ainda existe, se ela ainda produz ouro, a gente pode ser rico, muito rico. Mas havia algo mais perturbador. Entre os documentos, uma carta mais recente, datada de 1975. Apenas 3 anos antes da morte do avô. Era uma carta oficial de um escritório de advocacia em Buenos Aires, dirigida a Sr. Francisco Silva, residente no interior do Brasil. Helena leu em voz alta, a voz tremendo. Senhor Francisco, nosso escritório foi contratado para localizá-lo em nome da família Vasques, atual proprietária das minas de Mendoza. Sabemos que o senhor reside em algum lugar do interior brasileiro e que possui documentos relacionados à herança da família Mendoza. Entramos em contato para propor uma negociação amigável. Eles encontraram o vô. Antônio disse, sentindo um frio na barriga. Mesmo depois de mais de 20 anos fugindo, eles conseguiram localizar ele. E olha a data da carta. 1975. Seu avô morreu em 1978, 3 anos depois. Os dois ficaram calados, processando a implicação sinistra da coincidência. Francisco havia passado décadas escondido no interior do Brasil. Mas quando os inimigos finalmente o encontraram, ele morreu pouco tempo depois. Coincidência demais para ser coincidência. Helena estava folheando outros papéis quando encontrou algo que a deixou gelada. Uma carta manuscrita com a letra já trêmula da idade. Dirigida para meus descendentes se algo acontecer comigo. Se vocês estão lendo isto, é porque os Vasques me encontraram. Tenho certeza de que não vou morrer de velhice. Eles são pacientes, mas não esquecem. O ouro que trouxe da Argentina é apenas uma pequena parte da herança verdadeira. A mina de Mendoza vale milhões. E os documentos que comprovam minha propriedade estão no 3º esconderijo. Antônio levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Helena, o vô sabia que iam matá-lo. Ele preparou tudo porque sabia que não tinha muito tempo. E tem mais. Ela disse, continuando a ler. Cuidado com quem vocês confiam na família. Há pessoas que sabem parte desta história e que farão qualquer coisa para pôr as mãos na herança. Pessoas que podem parecer próximas, mas que na verdade são movidas pela ganância. Helena parou de ler e olhou para Antônio. Os dois pensaram a mesma coisa ao mesmo tempo. Ricardo, o filho que conhecia as propriedades da família, que sempre fazia perguntas sobre o avô, que havia insistido para eles virem justamente para aquela cabana. Antônio. Helena disse, a voz saindo como sussurro assombrado.
Você acha que Ricardo sabe da história do seu avô? Antônio pegou o celular velho que ainda funcionava precariamente e discou o número do filho. Tocou várias vezes antes de Ricardo atender com a voz irritada. Oi, pai, tudo bem aí? Vocês se acostumaram com a cabana? Ricardo, Antônio disse, tentando manter a voz normal. Posso fazer uma pergunta? Você sabe alguma coisa sobre o bisavô, sobre Francisco? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Longa demais para ser natural. Por que você está perguntando isso, pai? Só curiosidade. Tava mexendo nas coisas velhas aqui e lembrei de algumas histórias. Que tipo de histórias? Antônio olhou para Helena, que estava gesticulando para ele continuar sondando. Histórias sobre coisas que ele guardava. Segredos de família. Outra pausa. E quando Ricardo voltou a falar, havia algo diferente no tom da voz dele. Algo calculista. Pai, vocês encontraram alguma coisa aí? A pergunta foi direta demais. Direta demais para alguém que supostamente não sabia de nada. Por que você está perguntando isso, Ricardo? Porque eu sempre ouvi falar que o bisavô tinha guardado algumas coisas na propriedade. Coisas importantes. Helena sentiu o sangue ferver. Ricardo sabia. Sabia desde o início. Que tipo de coisas importantes? Antônio insistiu. Olha, pai, a gente precisa conversar pessoalmente. Eu posso ir aí no fim de semana. Levo o Marcelo e a Patrícia junto. A gente conversa sobre essas histórias de família. Antônio desligou o celular e olhou para Helena. Não precisavam falar nada. Os dois sabiam o que aquela ligação significava. Ricardo não só sabia da herança, como estava organizando os irmãos para uma visita. Uma visita que certamente não era motivada por saudade dos pais. Helena. Antônio disse, guardando o celular no bolso e olhando para o terceiro ponto marcado no mapa. A gente tem até o fim de semana para descobrir tudo o que o vô escondeu. Porque quando os meninos chegarem aqui, a guerra vai começar de verdade. Helena assentiu, segurando firme na mão do marido. Eles haviam sido abandonados pelos próprios filhos, jogados numa cabana como lixo. Mas agora sabiam a verdade. Não eram vítimas abandonadas. Eram os verdadeiros herdeiros de uma fortuna que os filhos queriam roubar. A partida estava apenas começando, e desta vez, eles tinham as cartas na manga. Helena e Antônio não perderam tempo. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente, já estavam caminhando em direção ao terceiro ponto marcado no mapa do avô Francisco. O final do caminho. O esconderijo ficava no limite da propriedade, próximo a uma cerca velha que separava o terreno de uma estrada abandonada. Se Ricardo vem no fim de semana, Helena disse, pisando com cuidado entre as pedras soltas. Isso significa que a gente tem 2 dias para descobrir tudo que o seu avô escondeu. Antônio assentiu, segurando firme na pá que haviam trazido. A noite mal dormida não havia tirado a determinação dele. Pelo contrário, a cada hora que passava, ele sentia mais raiva do que os filhos haviam feito e mais determinação de virar o jogo. O terceiro esconderijo não foi difícil de encontrar. Francisco havia marcado no mapa com precisão. 20 metros da cerca, na direção de uma pedra grande que ainda estava lá depois de décadas. Mas quando começaram a cavar, perceberam que aquele esconderijo era diferente dos outros. Helena. Isso aqui não é um buraco comum. Antônio disse, limpando a terra que grudava na pá. Parece que tem uma estrutura de concreto embaixo. Eles cavaram por 1 hora até descobrir que Francisco havia construído uma espécie de bunker pequeno, todo revestido com concreto e coberto por uma tampa de metal. Na tampa, gravado com algum objeto pontiagudo, estava escrito a verdade completa somente para os corajosos. A tampa estava pesada, mas com esforço conjunto conseguiram levantá-la. Lá dentro havia uma caixa metálica grande, completamente lacrada. E ao lado dela, um envelope grosso com algo escrito do lado de fora. Leiam isto antes de abrir a caixa. Helena pegou o envelope com mãos tremendo de ansiedade e leu em voz alta. Se chegaram até aqui, é porque são verdadeiramente meus descendentes e merecem saber toda a verdade.
O que está nesta caixa vai mudar a vida de vocês para sempre. Mas também vai colocar vocês em perigo. Perigo. Antônio perguntou, sentindo um frio na barriga. Helena continuou lendo. A mina de Mendoza não é apenas uma mina de ouro comum. Ela produzia ouro de altíssima pureza, o tipo que é usado para fazer reservas de bancos centrais. Quando descobrimos isso, meu pai se associou com o governo argentino para explorar a mina de forma oficial. Mas os outros sócios tinham ligações com pessoas perigosas e queriam vender o ouro no mercado negro. Antônio se sentou numa pedra, tentando processar a informação. Helena. O vô estava envolvido numa guerra entre governo e contrabandistas. Parece que sim. E olha o que ele escreve aqui. Quando meu pai se recusou a participar do esquema ilegal, eles decidiram eliminar minha família. Eu consegui fugir com os documentos originais que comprovam que a mina pertence legalmente aos Mendoza, não aos Vasques. Helena parou de ler e olhou para Antônio. Antônio, se esses documentos ainda têm validade legal, a gente pode ser dono de uma mina de ouro na Argentina. Eles abriram a caixa metálica com cuidado, como se estivessem abrindo o futuro. Lá dentro havia documentos oficiais em espanhol, com selos e carimbos do governo argentino. Todos datados dos anos 1940. Contratos de exploração mineral. Certidões de propriedade e até mesmo fotos da mina em funcionamento. Mas o que mais impressionou foi uma pasta separada com uma etiqueta. Cópias enviadas para o Brasil. Backup de segurança. Dentro da pasta, dezenas de cópias autenticadas de todos os documentos, traduzidas para o português por um cartório oficial de Buenos Aires. Meu Deus, Helena murmurou, folheando os papéis. Francisco preparou tudo. Ele sabia que um dia alguém ia precisar provar a propriedade da mina. Antônio pegou uma das fotos da mina e ficou impressionado com o tamanho da operação. Não era um garimpo pequeno, era uma estrutura industrial gigante, com máquinas, prédios, centenas de trabalhadores. Se aquela operação ainda existisse, valia uma fortuna mesmo. Helena, olha essa carta aqui, ele disse, apontando para um documento separado. É de um advogado brasileiro. Helena pegou a carta e leu, Sr. Francisco Silva. Conforme sua solicitação, registramos em cartório brasileiro cópias de todos os documentos relacionados à propriedade da mina de Mendoza. Em caso de sua ausência, esses documentos ficam sob custódia do cartório e só podem ser acessados por descendentes diretos com comprovação de parentesco. Antônio. Helena disse, sentindo o coração acelerar. Seu avô registrou tudo em cartório brasileiro. Isso significa que os documentos têm validade legal aqui também. Mas a descoberta mais impressionante estava no fundo da caixa. Uma carta mais recente, datada de 1977, um ano antes da morte do avô. Era de um escritório de advocacia de São Paulo, dirigida a Francisco. Senhor Silva, conforme levantamento solicitado, confirmamos que a mina de Mendoza continua em operação sob controle da família Vasques. No entanto, nossa pesquisa jurídica indica que eles não possuem documentos legais de propriedade. Estão operando baseados apenas na posse de fato, não de direito. Helena parou de ler, olhando para Antônio com olhos arregalados. A mina ainda funciona, e eles não têm documentos legais de propriedade. Isso significa que a gente pode ser os verdadeiros donos de uma mina de ouro em funcionamento. Antônio pegou outro documento e começou a ler. Era um relatório técnico sobre a produção da mina, com números que fizeram ele ficar tonto. Helena, segundo este relatório, a mina produzia 3 toneladas de ouro por ano nos anos 1970. 3 toneladas. Quanto vale isso hoje? Antônio fez cálculos aproximados na cabeça. Mais de 200 milhões de reais. Por ano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles não eram apenas herdeiros de algumas moedas antigas e joias de família. Eram potencialmente donos de uma das maiores minas de ouro da América do Sul. Agora eu entendo por que Ricardo estava interessado na propriedade do bisavô. Helena disse, a raiva crescendo na voz.
Ele sabe de alguma coisa sobre essa herança. Antônio pegou o celular e ligou para um amigo advogado que conhecia há anos. Doutor Edmundo, é o Antônio. Preciso de uma consulta urgente sobre direito internacional. Ele explicou a situação de forma resumida, sem entrar em muitos detalhes. Antônio, o advogado disse do outro lado da linha. Se você tem documentos oficiais comprovando propriedade de uma mina na Argentina, e se esses documentos foram registrados em cartório brasileiro, isso tem validade legal sim, principalmente se a posse atual é apenas de fato, sem documentos. E como a gente faria para reivindicar a propriedade, primeiro precisa autenticar os documentos. Depois entrar com uma ação na justiça argentina. Mas, Antônio, isso é uma questão milionária. Vai ter muita gente interessada em que você não consiga. Antônio desligou e olhou para Helena. O doutor Edmundo confirmou. A gente tem chances reais de recuperar a propriedade da mina. Nesse momento, o celular de Helena tocou. Era Ricardo. Alô, mãe? Mudança de planos. A gente vai aí hoje ainda. Eu, o Marcelo e a Patrícia. Chegamos antes do jantar. Helena olhou para Antônio, sentindo o coração acelerar. Mas Ricardo, vocês não tinham falado que... É que surgiu uma oportunidade de resolver algumas questões de família. Ricardo interrompeu. Questões importantes, que não podem esperar. Que questões a gente conversa pessoalmente, mãe. Até logo. Ricardo desligou e Helena ficou olhando para o celular com cara de quem acabou de ouvir uma ameaça. Eles estão vindo hoje, ela disse para Antônio. E pelo jeito que ele falou, eles sabem que a gente descobriu alguma coisa. Antônio guardou todos os documentos de volta na caixa metálica e a lacrou novamente. Helena, a gente precisa esconder essa caixa num lugar seguro. E rápido. Onde Antônio olhou ao redor e teve uma ideia. No primeiro esconderijo, dentro da cabana. Eles nunca vão imaginar que a gente colocou a coisa mais importante no lugar que eles acham que já conhecem. Voltaram correndo para a cabana e esconderam a caixa com os documentos da mina no compartimento embaixo do piso, coberta pelas outras coisas que já estavam lá. Depois disfarçaram tudo como se nunca tivessem mexido. Antônio. Helena disse, se sentando na cama e olhando para o marido. Quando os meninos chegarem aqui hoje, eles não vão estar vindo visitar os pais abandonados. Eles vão estar vindo buscar uma herança de 200 milhões. E eles acham que a gente é burro demais para descobrir o jogo deles. Antônio respondeu com um sorriso que misturava tristeza e determinação. Mas eles esqueceram de uma coisa importante. O que a gente pode ser velho? Mas não é idiota. E agora? A gente tem as cartas na manga. Lá fora, o barulho de carros se aproximando na estrada de terra anunciou que a confrontação final estava prestes a começar. O barulho dos carros parou na frente da cabana exatamente às 5 da tarde. Helena e Antônio estavam sentados na mesa manca, fingindo que tomavam café. Mas com todos os sentidos alerta, pelo barulho das portas batendo, vieram pelo menos 2 pessoas por carro. Os 3 filhos não vieram sozinhos. Pai e mãe. A voz de Ricardo ecoou lá fora numa alegria forçada que não enganaria qualquer um que conhecesse o filho. Viemos fazer uma visita. Antônio abriu a porta e viu uma cena que confirmou todas as suspeitas. Ricardo estava ali com Carla, a esposa, e mais 2 pessoas que Antônio não conhecia. Homens de terno com cara de quem resolvia problemas para viver. Marcelo chegou no segundo carro com a esposa e uma pasta de documentos na mão. Patrícia veio no terceiro sozinha, mas também carregando papéis. Que surpresa boa, Helena disse, abraçando os filhos com o carinho que sempre teve. Mas agora observando cada movimento, cada olhar. Não esperava vocês tão cedo. É que a gente estava com saudade. Patrícia mentiu descaradamente, olhando ao redor da cabana como se procurasse alguma coisa. E queríamos ver como vocês estão se adaptando. Ricardo entrou na cabana, seguido pelos homens de terno, que se apresentaram como consultores de negócios. Helena percebeu na hora que eles estavam analisando cada canto do lugar.
principalmente o chão. Pai, Ricardo disse, se sentando numa das cadeiras mancas. A gente precisa conversar sobre algumas questões importantes da família. Questões que podem resolver os problemas financeiros de todo mundo. Que questões, Antônio perguntou, fingindo inocência total. Marcelo abriu a pasta e tirou alguns papéis. Questões relacionadas ao bisavô Francisco. A gente descobriu algumas coisas interessantes sobre a herança dele. Helena sentiu o sangue ferver, mas manteve a expressão neutra. Que tipo de coisas? Coisas valiosas. Patrícia disse, não conseguindo esconder a ganância nos olhos. Coisas que podem estar escondidas aqui nesta propriedade. Um dos homens de terno se aproximou de Antônio. Senhor Antônio, meu nome é Rogério. Sou especialista em pesquisa histórica. Os seus filhos me contrataram para investigar a história do senhor Francisco Silva. E o que descobriram? Antônio perguntou, cruzando os braços. Descobrimos que ele não era apenas um fazendeiro simples. Rogério disse, tirando um tablet da pasta. Francisco Silva, na verdade Francisco Mendoza, era dono de participação numa mina de ouro na Argentina. Helena fingiu surpresa total. Uma mina de ouro. Sério, muito sério. Ricardo disse, se inclinando para frente como predador pronto pro bote. E segundo as pesquisas do Rogério, essa mina ainda existe, ainda produz ouro. E pode valer centenas de milhões. Marcelo se juntou ao irmão. Pai e mãe, vocês encontraram alguma coisa aqui? Algum documento? Algum objeto antigo? Antônio olhou para Helena, depois para os 3 filhos. Por que vocês estão perguntando isso? Porque a gente quer ajudar. Patrícia disse. Mas o tom da voz dela estava longe de ser convincente. Se existe uma herança de família, todos nós temos direito a ela. Todos nós, Helena repetiu, deixando uma pontada de ironia escapar na voz. O segundo homem de terno se apresentou. Sou o Dr. Silveira, advogado especializado em direito internacional. Se vocês encontraram documentos relacionados à propriedade da mina, posso ajudar a regularizar a situação. Regularizar como Antônio perguntou. Reivindicar a propriedade na justiça argentina. Mas, para isso, precisamos de todos os documentos originais que o senhor Francisco deixou. Ricardo se levantou e começou a andar pela cabana, olhando para o chão com atenção suspeita. Pai, essa tábua aqui está solta. Helena sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão calma. Várias tábuas estão soltas. A cabana é muito velha. Posso dar uma olhada? Ricardo perguntou, mas já estava se ajoelhando e mexendo na tábua. Ricardo? Antônio disse, a voz saindo mais firme. O que exatamente vocês querem aqui? Marcelo parou de fingir. Pai, vamos ser diretos. A gente sabe que o bisavô escondeu documentos valiosos nesta propriedade. A gente sabe que vocês provavelmente encontraram alguma coisa. E a gente veio aqui para resolver essa situação de forma civilizada. Civilizada. Helena repetiu, sentindo a raiva subir. Patrícia também parou de fingir carinho. Mãe, vocês são pessoas idosas, sem conhecimento legal, sem recursos para brigar na justiça internacional. Vocês não têm condições de reivindicar uma herança desse tamanho sozinhos. E vocês têm? Antônio perguntou. A gente tem, Ricardo confirmou, apontando para os 2 homens de terno. A gente tem advogado? Tem pesquisador? Tem contatos na Argentina. A gente pode transformar esses documentos em dinheiro de verdade. Em troca de quê? Helena perguntou, já sabendo a resposta. Dr. Silveira respondeu. Em troca de vocês assinarem uma procuração dando poderes aos filhos de vocês para representar a família nas questões legais. Antônio fingiu pensar na proposta. E qual seria a nossa parte? 10% do que conseguirmos recuperar. Marcelo disse, como se estivesse fazendo um favor. 10%. Helena repetiu incrédula. É uma quantia justa, Patrícia disse.
considerando que vocês não vão fazer nada além de assinar uns papéis. Rogério se aproximou com o tablet. Senhor Antônio, posso mostrar umas fotos para o senhor São da mina de Mendoza nos dias de hoje. As fotos mostravam uma operação gigantesca, máquinas enormes, caminhões carregados de minério, centenas de trabalhadores, prédios industriais que se estendiam por quilômetros. Não era uma mina abandonada. Era um complexo industrial em pleno funcionamento. Segundo nossos cálculos, Rogério continuou, essa mina produz atualmente cerca de 5 toneladas de ouro por ano. Com o preço atual do ouro, isso representa mais de 300 milhões de reais anuais. Helena fez cara de impressionada, mas por dentro estava furiosa. Os filhos não estavam oferecendo 10% de uma herança duvidosa. Estavam tentando roubar 90% de uma fortuna real e comprovada. E vocês têm certeza de que a gente tem direito a essa mina? Antônio perguntou. Dr. Silveira abriu a pasta. Se vocês encontraram os documentos originais que o Francisco deixou. Sim, com esses documentos podemos entrar na justiça argentina e reivindicar a propriedade. Ricardo voltou à carga. Pai, mãe, vocês encontraram alguma coisa aqui ou não? Antônio olhou para Helena, como se estivessem conversando em silêncio. Depois suspirou pesadamente. Encontramos algumas coisas. Sim. Os olhos dos 3 filhos brilharam de ganância. Que tipo de coisas, Marcelo perguntou, tentando controlar a ansiedade. Umas caixas velhas enterradas no quintal. Com papéis antigos, umas moedas, umas joias. Papéis em espanhol. Dr. Silveira perguntou, se inclinando para frente. Alguns sim. A gente não entende muito bem, mas parece que tem a ver com propriedade de terra. Ricardo. Marcelo e Patrícia se entreolharam com olhares que confirmavam tudo o que Helena e Antônio suspeitavam. Eles sabiam exatamente o que estavam procurando. Vocês podem mostrar pra gente? Patrícia perguntou, sem conseguir esconder a ansiedade. Helena se levantou devagar. Claro, mas primeiro quero fazer uma pergunta para vocês 3. Que pergunta? Ricardo disse impaciente. Como vocês souberam dessas coisas do bisavô? Como descobriram que tinha herança escondida aqui? O silêncio constrangedor que se seguiu disse tudo. Os 3 filhos se entreolharam sem saber o que responder. A gente pesquisou. Marcelo gaguejou. Pesquisaram onde Antônio insistiu. Em cartórios, em arquivos históricos. Patrícia tentou explicar. E quando fizeram essa pesquisa, Helena continuou interrogando. Outro silêncio constrangedor. Recentemente, Ricardo disse, antes ou depois de vocês mandarem a gente para cá? Antônio perguntou, olhando diretamente nos olhos do filho mais velho. E nesse momento, Ricardo cometeu o erro que Helena e Antônio estavam esperando. Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar do pai. Vocês sabiam, Helena disse, a voz saindo baixa, mas carregada de uma decepção profunda. Vocês sabiam da herança antes de mandarem a gente para cá. Vocês não mandaram a gente para essa cabana por bondade. Mandaram porque sabiam que a gente ia encontrar o tesouro do bisavô. O silêncio que caiu na cabana foi ensurdecedor. E nesse silêncio, 3 filhos ingratos perceberam que haviam subestimado completamente os próprios pais. O silêncio na cabana durou apenas alguns segundos. Mas para Helena e Antônio pareceu uma eternidade. Eles viram nos rostos dos 3 filhos a confirmação de tudo o que suspeitavam. Ricardo tentou se recompor primeiro, forçando um sorriso que não enganava ninguém. Pai, a senhora está exagerando. A gente não sabia de nada específico. Só tinha ouvido algumas histórias vagas. Histórias vagas, Helena interrompeu, se levantando da cadeira com uma dignidade que fez todos na sala se calarem. Ricardo, você acha que sua mãe é idiota? A pergunta cortou o ar como lâmina. Ricardo abriu e fechou a boca, sem saber o que responder. Você acha... Helena continuou, caminhando até ficar na frente do filho mais velho, que depois de 48 anos de casamento, de criar 3 filhos, de trabalhar dia e noite para dar tudo para vocês,
Eu não sei quando estão mentindo na minha cara. Antônio se levantou também, sentindo uma força que não tinha há meses. Helena, deixa eu contar para eles algumas coisas que talvez tenham esquecido. Ele olhou para Ricardo. Lembra quando você tinha 12 anos e quebrou o braço? Sua mãe trabalhou 3 empregos para pagar o hospital particular, porque no público iam demorar 6 meses para operar. Ricardo baixou os olhos. Lembra, Marcelo Antônio continuou, olhando para o filho do meio. Quando você reprovou na faculdade e quis desistir, quem pagou mais 2 anos de mensalidade? Quem acreditou em você quando nem você acreditava? Marcelo não conseguiu sustentar o olhar do pai. E você, Patrícia? Helena disse, a voz tremendo de emoção. Quando engravidou aos 17 anos e o namorado te abandonou. Quem cuidou da sua filha enquanto você terminava os estudos? Quem virou noites em claro, ninando minha neta para você poder dormir? Patrícia começou a chorar baixinho. A gente deu tudo para vocês. Antônio continuou, a voz saindo mais forte. Casa, comida, roupa, educação, amor, tudo. E quando a gente ficou velho, quando precisou de vocês pela primeira vez na vida, vocês nos jogaram numa cabana como se fôssemos lixo. Dr. Silveira tentou intervir. Senhor Antônio, vamos manter o foco nas questões legais. Cala a boca! Helena explodiu, virando-se para o advogado com uma fúria que fez ele dar um passo para trás. Você não conhece essa família, não. Conhece o que a gente passou para criar esses 3. Rogério, o pesquisador, tentou amenizar a situação. Senhora Helena, entendemos que há questões emocionais envolvidas, mas... Questões emocionais? Antônio repetiu, rindo amargo. Vocês acham que isso é questão emocional? Isto é traição. Traição dos próprios filhos. Ricardo se recompôs e tentou retomar o controle. Pai, mãe, vocês estão se alterando sem necessidade. A gente veio aqui para ajudar. Ajudar quem Helena interrompeu. Vocês ou a gente, ajudar toda a família, Marcelo disse. Se existe uma herança, todo mundo tem direito. Todo mundo, Antônio repetiu, caminhando até a janela quebrada da cabana. Marcelo, você sabe quantas vezes eu e sua mãe comemos só pão e café para sobrar comida para vocês 3? Marcelo ficou calado. Sabe quantas roupas sua mãe deixou de comprar para comprar material escolar para vocês? Sabe quantos remédios eu deixei de tomar quando ficava doente para não faltar dinheiro em casa? A voz de Antônio estava ficando embargada. Mas ele continuou. A gente nunca reclamou. Nunca disse que estava sacrificando nossa vida por vocês. Porque era amor. Porque vocês eram nossos filhos. E a gente queria que vocês tivessem uma vida melhor que a nossa. Helena se aproximou do marido e pegou na mão dele. E agora, quando a gente precisava de um cantinho na casa de vocês, o que vocês fizeram? Nos mandaram para uma cabana. Sem luz, sem água direita, sem condição nenhuma. Vocês mandaram a gente para cá. Antônio continuou, olhando diretamente para os 3 filhos, esperando que a gente morresse aqui, esperando que a gente encontrasse essa herança e não vivesse tempo suficiente para fazer alguma coisa com ela. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Carla, a esposa de Ricardo, estava visivelmente desconfortável. As esposas dos outros 2 filhos não haviam vindo, provavelmente porque sabiam que não era uma visita de família normal. Não é verdade, Patrícia tentou se defender, ainda chorando. A gente nunca quis que vocês... Vocês sabem que a gente ama vocês. Amam. Helena riu amargo. Patrícia, você sabe há quanto tempo não liga para saber se estamos vivos? 3 semanas. 3 semanas sem um telefonema, sem uma visita, sem perguntar se precisamos de alguma coisa. A gente tá ocupado, mãe. Trabalho, filhos. Ocupado demais para ligar para os pais. Mas não ocupado demais para contratar advogado e pesquisador para vir atrás da herança do bisavô. Antônio observou. Dr. Silveira tentou voltar ao assunto. Senhores,
Podemos deixar as questões familiares de lado e focar no que realmente importa. O que realmente importa? Helena interrompeu novamente. Doutor, o que realmente importa aqui é que 3 filhos abandonaram os pais e agora querem roubar a herança que encontramos. Ninguém quer roubar nada, Ricardo disse, tentando soar convincente. A gente quer dividir de forma justa. 10% é divisão justa? Antônio perguntou. Considerando que vocês não têm conhecimento nem recursos para lidar com uma questão legal internacional, Dr. Silveira começou. Considerando que vocês acham que somos 2 velhos burros que não sabem se defender, Helena completou. Antônio caminhou até a mesa e pegou um papel que estava dobrado no bolso. Sabe o que é isso aqui, Ricardo? Não. É o telefone do Dr. Edmundo. Meu amigo advogado. Sabe o que ele me disse quando liguei para ele hoje? Ricardo começou a ficar nervoso. Ele disse que se a gente tem documentos originais comprovando propriedade de uma mina na Argentina, e se esses documentos estão registrados em cartório brasileiro, a gente tem direitos legais completos, sozinhos, sem precisar da ajuda de vocês. O rosto de Dr. Silveira mudou completamente. Vocês consultaram um advogado? Consultamos. Helena confirmou. E descobrimos que não precisamos assinar procuração nenhuma. Não precisamos abrir mão de 90% de nada. E principalmente, não precisamos confiar em pessoas que nos abandonaram. Marcelo tentou uma última cartada. Pai, mãe, vocês estão magoados. E tão. A gente errou. Mas agora podemos corrigir os erros. Podemos ser uma família de novo. Helena olhou para o filho do meio com uma tristeza profunda. Marcelo, família não é negócio. Família não é interesse. Vocês 3 mostraram que só lembram que têm paz quando isso pode render dinheiro. Não é verdade? Patrícia tentou protestar. É sim. Antônio disse, caminhando até a porta da cabana e abrindo ela. E agora vocês vão embora da nossa propriedade. Da propriedade de vocês? Ricardo perguntou surpreso. Isso mesmo. Esta cabana, este terreno, tudo isso está em nome do bisavô Francisco. E nós somos os únicos herdeiros legais dele. Dr. Silveira se levantou rapidamente. Senhor Antônio, preciso ver esses documentos. Não precisa ver coisa nenhuma. Helena disse, também se dirigindo à porta. Vocês vieram aqui como abutres atrás de carniça. Pensaram que iam encontrar 2 velhos indefesos esperando para morrer. Mas encontraram 2 pessoas que ainda sabem lutar. Antônio completou. E que agora têm recursos para se defender. Ricardo tentou uma última investida. Pai, vocês não podem fazer isso com a gente. Somos os seus filhos. Helena parou na porta e olhou para os 3 filhos com uma mistura de amor e decepção, que partiu o coração de qualquer um que visse. Vocês eram nossos filhos. Agora são apenas pessoas gananciosas que abandonaram os próprios pais. Saiam. Antônio disse, apontando para os carros. E não voltem mais aqui não, enquanto não aprenderem o que significa família de verdade. Os 3 filhos saíram da cabana em silêncio, seguidos pelos 2 homens de terno. Antes de entrar no carro, Ricardo se virou uma última vez. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, a máscara de filho carinhoso finalmente caindo por completo. Não. Helena respondeu da porta. Quem vai se arrepender são vocês, quando descobrirem o que perderam hoje. Os carros foram embora, levantando poeira na estrada. E Helena e Antônio ficaram ali parados, abraçados, vendo os filhos desaparecerem no horizonte. Antônio. Helena disse baixinho. Será que fizemos a coisa certa? Ele beijou a testa da esposa. Fizemos. E agora vamos mostrar para eles que 2 velhos ainda podem dar muitas lições de vida. 3 meses se passaram desde aquele confronto na cabana. 3 meses que mudaram completamente a vida de Helena e Antônio. O que começou como um abandono cruel dos próprios filhos se transformou numa história de justiça, dignidade
e renascimento. A primeira ligação que fizeram após a saída dos filhos foi para o Dr. Edmundo. Com os documentos originais de Francisco Mendoza em mãos, ele confirmou o que eles já suspeitavam. Tinham direitos legais indiscutíveis sobre a mina de ouro na Argentina. Os papéis estavam perfeitos, registrados em cartório, com traduções oficiais e selos de autenticidade que resistiram há mais de 70 anos. Helena, Antônio, Dr. Edmundo havia dito naquele primeiro encontro: vocês não imaginam o que tem nas mãos. Essa documentação é uma obra-prima jurídica. Francisco preparou tudo pensando exatamente nesta situação. Em 2 semanas, os advogados argentinos confirmaram: a família Vasquez estava operando a mina ilegalmente há décadas, baseada apenas na posse de fato, sem nunca ter conseguido provar direitos legais. A justiça argentina determinou que a mina fosse devolvida aos verdadeiros proprietários, os herdeiros de Francisco Mendoza. Agora, Helena estava parada na varanda da nova casa, uma mansão elegante mas aconchegante, que haviam comprado numa cidade próxima. Nada ostensivo, nada exagerado, apenas um lar digno para 2 pessoas que haviam trabalhado a vida inteira e mereciam conforto na velhice. O café está pronto, Antônio disse, chegando com 2 xícaras numa bandeja de prata. Não porque precisassem de luxo, mas porque finalmente podiam ter coisas bonitas sem culpa. Chegou a correspondência de Buenos Aires, Helena disse, abrindo um envelope oficial. O relatório mensal da mina. Antônio se sentou ao lado da esposa na cadeira de balanço que haviam comprado para a varanda. Quanto produziu este mês? 4 toneladas e 200 quilos. Helena leu, ainda impressionada com os números. O equivalente a 42 milhões de reais. Por mês. Antônio completou, balançando a cabeça incrédulo. 42 milhões por mês, Helena e Dena. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, observando o jardim bem cuidado, ouvindo os pássaros cantarem, sentindo a paz que há meses não conheciam. A vida havia dado uma volta completa de forma que jamais imaginariam. Antônio. Helena disse: você acha que os meninos sabem? Sabem o quê? Sabem que a gente conseguiu recuperar a mina. Sabem que agora somos ricos de verdade. Antônio sorriu. Claro que sabem. Ricardo deve estar roendo as unhas de raiva. Marcelo deve estar calculando quanto dinheiro perdeu. E Patrícia deve estar chorando de arrependimento, como se o universo estivesse ouvindo a conversa. O telefone tocou. Helena olhou o visor e viu o nome que não via há 3 meses. Ricardo. É o Ricardo. Ela disse para Antônio: atende. Vamos ver o que ele quer agora. Helena atendeu com a tranquilidade de quem não tinha mais nada a temer. Alô, mãe. É o Ricardo. A voz do filho mais velho estava diferente, sem arrogância, sem prepotência. Parecia até humilde. Oi, Ricardo. Como você está, mãe? Eu preciso conversar com a senhora e com o pai, pessoalmente. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu há 3 meses, sobre as coisas erradas que eu fiz, sobre a família. Helena olhou para Antônio, que acenou afirmativamente. Você pode vir aqui em casa. Casa nova? Casa nova. Vou mandar o endereço por mensagem. Mãe, eu vi no jornal sobre a mina na Argentina, sobre vocês terem recuperado a propriedade. E o que tem isso? Eu quero pedir perdão, de coração. Eu sei que estraguei tudo, que tratei vocês mal. Ricardo, Helena interrompeu. Perdão se pede pessoalmente, não por telefone. Posso levar o Marcelo e a Patrícia. Helena hesitou. Podem vir, mas não venham esperando dinheiro. Venham esperando conversar sobre família. Entendido, mãe? A gente quer isso também. Só conversar sobre família. 1 hora depois, os 3 filhos estavam parados na frente da casa nova.
visivelmente impressionados. Não era ostentação, mas era elegância, era dignidade. Era o que duas pessoas trabalhadoras mereciam depois de uma vida inteira de sacrifícios. Helena abriu a porta vestindo um conjunto simples, mas bem cortado, com um colar de pérolas discreto que ganhara de Antônio na semana anterior. Antônio apareceu ao lado, usando uma camisa social bonita e um sorriso sereno. Entrem. Helena disse, sem rancor na voz, mas também sem o carinho de antes. Os três filhos entraram na sala ampla, com móveis confortáveis. Quadros bonitos nas paredes e flores frescas em vasos de cristal. Era o lar que Helena sempre sonhara ter, mas nunca tivera recursos para conquistar. Sentem, Antônio disse, apontando para o sofá grande. Ricardo. Marcelo e Patrícia se sentaram como crianças envergonhadas na frente dos pais. A dinâmica havia mudado completamente. Agora eles estavam numa posição de pedir. Não de exigir. Pai, mãe. Ricardo começou, a voz embargada. A gente veio aqui para pedir perdão de verdade. Sem interesse. Sem segunda intenção. Perdão por quê? Helena perguntou, querendo ouvir as palavras. Por ter abandonado vocês. Por ter mandado vocês para aquela cabana. Por ter tentado roubar a herança de vocês. Patrícia estava chorando. Mãe, a gente foi cruel. A gente esqueceu de tudo que vocês fizeram pela gente. A gente só pensou em dinheiro. E agora Antônio perguntou. O que mudou? Marcelo respondeu. Agora a gente entendeu o que perdeu. Não o dinheiro. Vocês, a família, o amor que vocês sempre deram pra gente. Helena se levantou e caminhou até a janela. Vocês sabem o que mais me machucou nesses 3 meses, o quê? Os três perguntaram juntos. Não foi ter sido abandonada. Não foi ter sido humilhada. Foi descobrir que criei 3 filhos que só lembravam dos pais quando isso podia render dinheiro. Mãe, a gente aprendeu. Ricardo disse, se levantando também. A gente quer reconquistar o amor de vocês. Não interessa se demora anos. A gente quer nossa família de volta. Antônio olhou para os 3 filhos. Viu arrependimento genuíno nos olhos deles. Viu lágrimas de verdade. Viu pessoas que finalmente haviam entendido o tamanho do erro que cometeram. Helena. Ele disse para a esposa. Eles são nossos filhos. Erraram feio. Machucaram a gente. Mas são nossos filhos. Helena se virou. Olhou para os 3 e depois olhou para o marido. Antônio, você tem certeza de que quer dar mais uma chance para eles? Tenho. Mas com condições. Que condições? Patrícia perguntou. Primeira condição. Vocês vão provar que mudaram com atitudes, não com palavras. Segunda condição. Vocês vão ajudar a gente num projeto que estamos planejando. Que projeto? Ricardo perguntou. Helena sorriu pela primeira vez. Vamos construir um lar para idosos abandonados pelos filhos. Um lugar digno, confortável, onde pessoas na nossa situação possam viver com respeito. E queremos que vocês participem. Antônio completou. Não com dinheiro, com trabalho, com dedicação, com amor. Os 3 filhos se entreolharam e depois olharam para os pais. A gente aceita, Marcelo disse. A gente quer participar, Patrícia completou. A gente quer aprender a ser família de novo, Ricardo disse, se aproximando dos pais com lágrimas nos olhos. Pai, mãe, vocês podem me perdoar. Helena olhou para o filho mais velho. Depois estendeu os braços. Vem cá, meu filho. O abraço que se seguiu foi longo, emocionado, cheio de lágrimas de arrependimento e perdão. Logo, Marcelo e Patrícia se juntaram ao abraço. E pela primeira vez em meses, eles voltaram a ser uma família. 6 meses depois, o Lar Francisco Mendoza foi inaugurado numa cerimônia emocionante. Uma instituição modelo com 100 vagas para idosos em situação de abandono, mantida integralmente com os recursos da mina de ouro. Helena estava na entrada do lar, recebendo os primeiros moradores, quando uma senhora idosa se aproximou dela. Senhora Helena, obrigada por este lugar.
Meus filhos também me abandonaram. Achei que ia morrer sozinha. Helena abraçou a senhora com carinho. Aqui você não vai estar sozinha nunca. Aqui é sua casa. Antônio se aproximou da esposa. Helena, você acha que o vô Francisco imaginava que um dia a herança dele ia servir para ajudar outras pessoas? Acho que sim. Ela respondeu, olhando para uma foto de Francisco que haviam colocado na parede principal do lar. Acho que ele planejou tudo para que a gente aprendesse que família verdadeira não é só sangue. É amor, é cuidado, é estar presente. Ricardo, Marcelo e Patrícia trabalhavam como voluntários no lar todos os fins de semana, ajudando a cuidar dos idosos, provando para os pais que haviam realmente mudado. Naquela noite, Helena e Antônio estavam de volta na varanda da casa, observando as estrelas. Antônio, Helena disse. Você acha que fizemos as escolhas certas? Acho que sim. Perdoamos os filhos, mas não esquecemos a lição. E transformamos nossa dor em ajuda para outras pessoas. O vô Francisco ficaria orgulhoso, Antônio sorriu, pegando na mão da esposa. Ficaria, porque a gente provou que família verdadeira se constrói todos os dias, com amor, respeito e dignidade. E ali, na varanda daquela casa conquistada com justiça, 2 corações que quase foram destruídos pela ingratidão se aqueceram novamente, com o calor da família reunida e do bem espalhado pelo mundo. Se você tem pais idosos, liga para eles hoje. Não espera, não deixa para depois, porque um dia, quando eles não estiverem mais aqui, você vai descobrir que nenhuma herança no mundo vale mais do que um abraço de mãe ou um conselho de pai. E se você é pai ou mãe e está passando por algo parecido, lembre-se, a vida tem uma forma estranha de equilibrar as coisas. Quem planta abandono, colhe-se arrependimento. Mas quem planta amor, mesmo quando recebe ingratidão, um dia vai colher a família que merece. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma história muda uma vida.